Seja muito bem-vindo à aula 4 do nosso curso de formulação de ração de custo mínimo com o uso do Excel. Nessa aula abordaremos os tipos de soluções existentes e o que são problemas lineares. Esse é um curso progressivo, então é muito importante que você tenha assistido às aulas anteriores para que possa acompanhar essa aula. Não deixe de acessar o nosso Google Classroom. Lá você terá acesso aos slides, planilha eletrônica, outros materiais e exercícios. Os exercícios das aulas 1, 2 e 3 envolveram somente duas variáveis de decisão, o milho e o farelo de soja. Com isso, nós conseguimos representar facilmente aqueles problemas num plano cartesiano. E é o que iremos fazer aqui para poder entender os tipos de soluções que existem e o que são problemas lineares. Perceba que é no primeiro quadrante do plano cartesiano que tanto x1 quanto x2 são maiores ou iguais a zero. Portanto, é no primeiro quadrante que a gente atende à restrição de não negatividade. Vamos começar resolvendo o problema da aula 1, uma mistura com 2 ingredientes para atender a exigência de um nutriente, utilizando equações, com o milho no eixo das abscissas e o farelo de soja no eixo das coordenadas. Eu não vou fazer uma representação geométrica exata e nem tampouco vou apresentar todos os pontos, mas eu vou manter o comportamento de cada reta. Primeiro, plotando a equação para atendimento da exigência nutricional, que aqui eu chamo de 1. A reta da equação 2 está plotada na figura, é a nossa equação de quantidade. E da intersecção da equação de quantidade com a de atendimento da exigência nutricional, nós obtemos a solução do problema. Perceba que essas retas só se intersectam nesse ponto. Elas não se cruzarão em nenhum outro ponto do plano cartesiano. Portanto, trata-se de um problema de solução única. Como essa é a única solução, ela é a solução ótima. Basta calcular a função objetivo naquele ponto de solução e nós encontraremos o preço da ração naquele ponto. Verifique que se trata de um problema linear, pois tanto a função objetivo como todas as restrições do problema são retas. Agora, resolveremos a mistura da aula 2. Perceba que esse problema tem como restrições duas inequações e uma equação, além da restrição de não negatividade. As inequações 1 e 2 para o atendimento da exigência de proteína estão plotadas no plano cartesiano. Tanto as retas como qualquer ponto entre essas retas satisfazem a restrição para a proteína bruta. Contudo, é preciso satisfazer também a equação de quantidade, a equação 3 plotada no gráfico. O segmento de reta B satisfaz todas as restrições do problema. Entre os pontos A e B, existem infinitas soluções possíveis se considerarmos os números reais. Nessa tabela, eu selecionei 5 possibilidades dentre infinitas. A solução nos dois extremos, A e B, estão apresentadas, e outras 3 soluções intermediárias. Existe um teorema em programação linear que diz que a solução ótima está em um dos extremos. O ponto A é que apresenta a mistura com o menor custo possível. Portanto, no ponto A nós temos a solução ótima. Verifique o ponto ótimo na nossa representação geométrica. Também no exercício da aula 2, só utilizamos inequações ou equações lineares, como se observa na figura, e esse é um problema de infinitas soluções. Agora, resolveremos geometricamente o problema da aula 3, em que teremos que atender à exigência de 2 nutrientes, utilizando 2 ingredientes. Plotando as equações de mínimo e de máximo para o atendimento da exigência de proteína bruta, obtemos aquela área destacada em azul claro
como as possibilidades para o atendimento da exigência de proteína bruta. As inequações para o atendimento da exigência de energia metabolizável estão destacadas em verde. Contudo, nós precisamos fazer a intersecção entre essa faixa factível para a energia com a faixa factível para a proteína bruta. Aquela área no plano cartesiano destacada em verde claro atende simultaneamente às restrições de energia e de proteína bruta. Contudo, ainda devemos plotar a equação de quantidade. Com a reta para a equação de quantidade já traçada, nós percebemos que existe um segmento de reta AB que satisfaz essas 5 restrições para o problema. Novamente, trata-se de um problema de infinitas soluções, pois entre A e B existem infinitas possibilidades se considerarmos os números reais. Na tabela, eu destaco 5 possibilidades dentre as infinitas. O ponto ótimo é o ponto extremo A, que apresenta a mistura com o menor custo possível. Na figura, está apresentado o resultado ótimo. Mais uma vez, temos um problema linear em que só equações e inequações lineares foram utilizados, além da restrição de não negatividade, que também é linear, em um problema com infinitas soluções. Eu vou agora ilustrar um problema sem solução. Essa é a planilha que utilizamos na aula 2, só que agora eu estabeleço a exigência como sendo 50% de proteína bruta. Ativamos Solver, pedimos para resolver e ele não encontra uma solução. Ok? Vamos ativar o Solver novamente e você perceberá que quando a gente abre mão da restrição de não negatividade, eu não seleciono mais tornar variáveis irrestritas não negativas, peço para ele resolver, e aí sim ele consegue. Ele chega numa solução, só que com uma quantidade negativa de milho, e uma quantidade maior do que 100% de farelo de soja. Isso para a formulação de ração não faz o menor sentido. Perceba você que esse é um problema que se resolveria no segundo quadrante. Isso não é possível. Nós temos que atender à restrição de não negatividade. É por isso que esse problema, para a formulação de ração, não tem solução. Eu vou resolver mais um problema sem solução. Esse é o último exercício que nós resolvemos na aula 3. Então, Solver, resolver, e ele informa que o problema não tem solução. Nós conseguimos atender um mínimo de 18,5% de proteína bruta, mas não atendemos as 3.050 quilocalorias de energia metabolizável. Isso acontece porque existe uma região de intersecção para a proteína e energia metabolizável, contudo, a equação de quantidade não intersecta essa região de solução. Portanto, não existe uma região comum a todas as restrições do problema. O problema não tem solução. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, curta a aula, se inscreva no canal e não deixe de acessar o nosso Google Sala de Aula para ter acesso aos slides, às planilhas, outros materiais, exercícios, além da possibilidade de discutir comigo e com outros colegas sobre formulação de ração.